Solidárias de hoje a gente vai mostrar o trabalho da Provisão, a entidade responsável por habilitação e reabilitação de deficientes visuais há muitos anos já em Campinas, aqui no bairro do Proença. E para contar um pouco dessa história, de como tudo começou, eu estou aqui com a Margaret Yoshioka, que é coordenadora pedagógica da entidade, e vai contar um pouquinho disso tudo para a gente. Muito obrigada, Margaret, por nos receber aqui na sede da Provisão. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. É uma entidade muito conhecida, né, muito respeitada aqui na cidade. Como começou tudo isso, Margaret? Conta pra gente. A Provisão começou de um sonho. A Campinas não tinha nenhum lugar que atendesse bebês deficientes visuais. E a gente preza por essa importância de quanto antes a gente começar a estimulação, melhor para o desenvolvimento dessas pessoas, desses serezinhos, né? Então a gente começou atendendo bebês. E daí as crianças foram crescendo, a gente não tinha para onde encaminhar, porque os outros dois institutos de Campinas atendem adultos, e elas foram ficando, e hoje nós estendemos o nosso atendimento de bebês até idosos, então atendemos todas as idades. Como é que as crianças ou as pessoas que vêm, que são indicadas para vir para cá, chegam até aqui? Quais são os canais? Geralmente são os postos de saúde, são assistências sociais da própria prefeitura, assistentes sociais da própria prefeitura? Na verdade, são vários canais. Pode ser por demanda espontânea, que a pessoa passou, viu a Provisão, ou ouviu falar da Provisão, a gente acolhe. As escolas nos encaminham, às vezes as professoras detectam alguma deficiência da criança, algum atraso no desenvolvimento escolar da criança por conta de uma deficiência visual. Eles podem nos encaminhar. Nós já recebemos encaminhamento da própria maternidade, que o médico já sabia que a criança ia nascer com alguma deficiência. Então, nós já sabíamos antes da criança nascer que essa criança viria para nós. E assim, qualquer posto de saúde, oftalmologista, qualquer canal, todo mundo pode ligar aqui na instituição e agendar uma triagem, aí a gente já conversa com as famílias e a partir daí a gente vai fazer a avaliação, vai saber quais os atendimentos que essa pessoa necessita e aí a gente agenda o horário para atendimento efetivo da pessoa. A pessoa tem que vir já com o diagnóstico fechado, então? Sim, porque nós não temos oftalmologistas aqui dentro da instituição, então nós precisamos dos laudos, né? E aí, a partir do laudo, é que a gente vai determinar que tipo de atendimento que essa pessoa vai precisar. E a importância do estímulo desde cedo ou tão logo a pessoa tenha essa perda de visão detectada, ele faz toda a diferença, né? Toda a diferença, toda a diferença. A gente percebe já de anos já de atividade a diferença gritante que é uma criança que foi estimulada desde pequenininha, assim que foi detectada a deficiência, e uma criança que chegou aqui num momento mais tardio. Existe progresso, sim, mesmo que a criança tenha vindo um pouco mais tarde, mas a gente percebe que a criança que chegou aqui, novinha, ela tem muito mais ganho, porque ela já entra na vida escolar adaptada a determinadas coisas que ela vai necessitar durante toda a vida acadêmica dela. E falando em adaptação, Margaret, a gente tem uma dúvida, porque adaptação e inclusão social, ela não é só para a pessoa que tem a deficiência, é para o ambiente que ela vai ser inserida também, né? Como funciona hoje? A gente avançou, né? Mas ainda falta bastante? Falta porque assim, tem muitas pessoas que acham que a partir do momento que a gente acolheu aquela pessoa com deficiência, isso já é uma inclusão. E na verdade, principalmente quando a gente for pensar no ambiente acadêmico ou no ambiente de trabalho, as adaptações são muito necessárias, principalmente na parte da leitura, da escrita, né? Tem gente que também confunde. Eu preciso de adaptações arquitetônicas. E não, o cego sobe escada, não precisa de rampa, o cego sabe pegar elevador, não precisa, né? Não precisa ter essa preocupação, basta ter as indicações. Então, por exemplo, um piso tátil,
para a pessoa poder se localizar até o lugar, por exemplo, até a porta de um elevador, né? Nos bancos, até o caixa eletrônico ou até o balcão de informações, assim também como em hospitais, em pontos de ônibus, né? Eu tenho a capacidade de orientar um deficiente visual a chegar num ponto de ônibus e buscar a linha que ele procura, a linha de ônibus que ele procura. Basta estar escrito lá o número em braille e o nome da linha em braille e a indicação do piso tátil para ele conseguir chegar até essa informação, né? Então, isso são coisas bastante importantes. Dentro da escola, a mesma coisa. Então, o aluno chega na escola e ele precisa de um material adaptado, que é ou o material transcrito em braille, né? Ou com um tipo ampliado, porque nós temos tanto deficiente visual totalmente cego, quanto deficiente visual com baixa visão. Então, às vezes, um tipo ampliado já resolve a situação desse deficiente visual. Mas aí precisa ter essa disponibilidade dos professores, da escola, para preparar esse material para o aluno, para esse aluno poder receber esse material a tempo de poder usá-lo junto com os outros colegas de sala de aula. Sim. Então é uma construção de uma sociedade inclusiva, né? Exatamente. Que a gente vai caminhando. Já melhorou bastante, né? Já melhorou bastante. Hoje, essas adaptações, esses recursos, eles já estão mais conhecidos. A gente tem algumas obrigatoriedades em lei. Por exemplo, cardápio nos restaurantes que esteja em braille. A nossa gráfica faz o cardápio em braille, né? Eles imprimem, eles imprimem cardápio em braille. Então, assim, o deficiente visual, ele tem o direito de ter um cardápio e ele próprio escolher o que ele quer comer, ele próprio descobrir qual é o valor daquilo que ele vai comer, né? Ele não precisa sempre passar pelo constrangimento de ter que encontrar alguém do lado disposto a ler o cardápio para ele. Sim, inteiro, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é a real inclusão. Sim, né? E, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual total, ela consegue, através dos estímulos corretos, ter uma autonomia 100% na vida dela? Sim, sim. Nós já tivemos várias pessoas que passaram por aqui, que hoje já nem frequentam mais a instituição, porque tem uma vida normal, vamos dizer assim, né? É uma vida tranquila, com autonomia, que pode ir e vir a todos os lugares. Nós também temos uma prática de não institucionalizar as pessoas. Então, por exemplo, um aluno, ele conseguiu dar conta da vida acadêmica dele até uma série avançada. Por exemplo, ensino médio, conseguiu. Ou terminou o ensino médio, vai para a faculdade, conseguiu entrar na faculdade, não precisa mais daquele atendimento semanal, né, que a gente faz, esse acompanhamento mais de perto. Ele precisa de alguns esclarecimentos, algumas dúvidas, algumas lacunas que ficaram dentro do desenvolvimento dele. Ele pode retornar. Nós temos uma aluna que ela estudou aqui pequena, bem pequena, ela fez toda a parte de ensino fundamental frequentando a instituição. Hoje ela é adulta, ela trabalha e ela retornou buscando orientação e mobilidade. Porque até então ela não tinha dado essa importância da autonomia para caminhar sozinha, por exemplo. Então ela sempre teve os pais ao lado que a levavam para todos os lugares que ela precisava ir. E hoje os pais também já estão numa idade avançada, já não conseguem mais levá-la para todos os lugares e ela quer continuar tendo essa autonomia. Então ela voltou só para fazer orientação e mobilidade. Perfeito, né? Muito legal. E a gente não fala muito também, Margaret, da perda visual que pode vir ao longo da vida, né? Porque, infelizmente, a gente está sujeito, todo mundo, né? Sim. A Provisão também está preparada para receber essas pessoas? Sim. As pessoas, geralmente, quando aparece a perda, elas já têm uma idade, já são adultas, né? Tem uma idade um pouco mais avançada, muitas vezes. Catarata, glaucoma. O glaucoma geralmente aparece mais cedo, mas a catarata e outras doenças, por exemplo, uma diabetes. A diabetes traz a cegueira também, né? Então, uma retinopatia por diabetes.
Então, a pessoa vai perder a visão, infelizmente, e aí a gente faz o trabalho, então, da reabilitação, porque ela já estava acostumada a conviver sem a deficiência. E aí a gente faz essa reabilitação, por isso habilitação e reabilitação, né? Porque daí a gente volta a ensiná-la a lidar com todas as coisas que ela tem já pré-estabelecidas na vida dela com a deficiência visual. Adaptar a vida aos novos, os hábitos antigos à nova realidade, né? Inclusive cozinhar. Tem senhoras que chegam aqui, poxa, hoje eu não consigo mais bordar, então vamos fazer a adaptação do recurso, vamos voltar a bordar e tá tudo bem, e a gente faz. É possível, claro que é possível. Aprender o braille também com uma idade mais avançada, tendo aprendido a alfabetização normal, também é possível? Sim, é possível. É um pouco mais difícil, porque o braille exige muito a percepção tátil, que não foi desenvolvida desde cedo. Mas é possível, é possível. Nós temos adultos que estão aprendendo braille e estão indo muito bem, obrigada. Ai, que legal. Então, é um suporte que é dado, emocional também, psicológico? Sim, nós temos uma psicóloga. Nós não oferecemos atendimento clínico, assim, para cada um dos nossos atendidos. Geralmente, o atendimento psicológico é feito em grupo. E isso nos dá um ganho muito grande, porque dentro deste grupo, cada um traz a sua angústia. E um vai sanando a angústia do outro. Olha, eu também passei por isso, mas olha, eu já resolvi, assim, assim, assim. Então, assim, é um apoio que é bem legal e eles têm uma convivência. Eles saem de dentro daquele cantinho deles que muitas vezes a família trabalha, então não tem tempo de ficar levando para outros espaços. A gente proporciona isso para eles também. Algumas vezes passeios, algumas vezes espetáculos, algumas vezes oportunidades deles continuarem tendo uma vida social bem agitadinha, vamos pensar assim, né? Agitadinha e com segurança. Com segurança, com e segurança. Num lugar onde eles criaram vínculos, né? Exatamente. A gente viu aqui, não é a primeira vez que a gente vem, que se formam vínculos muito fortes aqui, né? Sim, é até complicado, porque nós temos pessoas idosas que eles falam, mas o único lugar que eu tenho para ir é a provisão. Então, não me desliga, não. E tudo bem, a gente continua. E aí a gente faz o trabalho de convivência mesmo, né? Então, eles vêm, eles já estão reabilitados, já conseguem se virar, já têm autonomia, já resgataram de volta a autonomia, porque perderam a visão, então tiveram que resgatar de volta essa autonomia. Sim. Já estão super bem, mas não querem largar não, continuam vindo e é muito gostoso. É um reconhecimento, né? Sim, com certeza. Isso é maravilhoso, né? Certeza. De um trabalho que está dando frutos. Muitos frutos, muitos frutos. Ô Margaret, e tem alguma profissão, alguma atividade que absorva com mais frequência pessoas com deficiência visual? Nós temos procuras por conta das cotas, né? A lei de cotas, então nós temos algumas procuras. Aí nós temos um dificultador, que é, por exemplo, a pessoa quando ela começa a trabalhar, ela perde o BPC, que é um benefício que ela tem, é um salário que ela recebe por conta da deficiência. Sim. E aí algumas pessoas, elas não querem voltar a trabalhar porque vão perder o BPC. E aí vai perder o emprego depois. E aí já perdeu o BPC. Então algumas pessoas ainda não conseguiram entender direito como é que funciona essa questão do BPC, né? Porque ela pode conseguir o BPC de volta depois. Uma informação importante, né? Então assim, mas existem colocações em trabalhos, em empresas, que funcionam bem. Aqui no nosso telemarketing, inclusive, já tivemos atendidos nossos que trabalharam no telemarketing conosco. Nós temos atendidos nossos que foram trabalhar na IP. E, assim, quando as pessoas procuram, é lógico, geralmente são atividades mais administrativas ou numa linha de produção com segurança. Sim. Então, a gente também procura saber qual é a função que a pessoa vai ter que exercer. Mas, geralmente, são funções administrativas.
Sim. Né, que é mais e vocês tranquilo. podem fornecer esse apoio quando a pessoa vai ingressar numa atividade e quer fazer uma adaptação, vocês podem fazer esse tipo de ponte? Sim, fazemos sim. Legal. Fazemos sim. Inclusive a gente tem uma demanda grande de adolescentes agora que estão terminando já o ensino médio. E aí alguns querem partir para o mercado de trabalho, né? Daí a gente tenta fazer essa inserção deles, dando todo o apoio, né? Toda a orientação, tudo tanto para a empresa quanto para o adolescente que está indo para o mercado. Muito legal, uma informação muito valiosa, né? O Margaret, você falou da gráfica. A gráfica é um dos pontos de arrecadação de recursos para a entidade, né? Quais são as fontes de recursos para que a entidade se mantenha atendendo? São quantas pessoas por ano que vocês atendem? Então, na verdade, hoje nós estamos com 85 atendidos. 85. E para manter tudo isso funcionando, os profissionais, como é que vocês trabalham? Com doação, com telemarketing? Conta pra gente. Nós temos a arrecadação através da gráfica, quando precisa de algum trabalho de impressão em braille. Nós temos o telemarketing, que aí as meninas lá do telemarketing, elas ligam para pedir essas doações, né? Nós temos também convênios com Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência. Secretaria de Educação, conseguimos firmar convênios também com Valinhos, Itatiba e Santo Antônio de Posse. Que legal. Nós tínhamos, uma época, muitos alunos aqui que eram da região metropolitana, né? Inclusive, fugia até, nós chegamos a atender alunos de Minas. Nossa! Só que daí foi eliminado um pouquinho essa demanda, primeiro porque eram pessoas que vinham de muito longe e, assim, bem cansativo. Segundo, que é de responsabilidade do próprio município, né, cuidar dos seus munícipes. E aí, então, nós tivemos que desligar muitas crianças que eram de outros municípios. E a gente começou a buscar essas parcerias com as outras prefeituras, né? E estamos abertos, as prefeituras que quiserem firmar convênio conosco, elas podem vir nos procurar. Precisa ser aqui do estado de São Paulo, da região? É mais interessante que seja. Para a própria criança, para o próprio atendido, né? Nós estamos com procura de cidades mais longínquas, mas assim, para a criança, por exemplo, chegar aqui num atendimento 8 horas da manhã, se ela mora muito longe, é bem complicado, porque ela chega aqui já cansado. E nós trabalhamos sempre com as crianças no contraturno da escola. Então, a criança não pode faltar na escola porque veio para o atendimento. E aí, se sai daqui, por exemplo, 11 horas, meio-dia, como é que vai para a escola no período da tarde? Ou estudou até meio-dia, meio-dia e meia, como é que vem para cá, para o período da tarde, ter atendimento, de né? um outro estado, fica realmente... Fica complicado, é muito cansativo, bem cansativo. Né? Sim, precisa haver essa multiplicação de provisões aí pelo mundo afora, né? Precisaria. Então, uma informação importante, as pessoas também podem doar espontaneamente? Podem sim. É possível, a gente vai colocar os canais, mas se você quiser falar... Tá, o nosso contato, o nosso telefone principal 3254-4648. Certo. Cai no PABX e aí é direcionado para o setor de telemarketing ou o setor de da assistência social, né, que daí, no caso das pessoas também se quiserem procurar o serviço para poder ingressar no serviço, também legal. Pode, Sim. né? Então... E para quem quiser imprimir o cardápio em braille, que é lei aqui em Campinas, né? Também pode entrar por esse mesmo telefone. E aí tem lá o ramal da gráfica, fala direto com a Denise, que é responsável pela gráfica. Ah, sim. E também a gente sabe que às vezes o aluno precisa imprimir, ou uma pessoa precisa imprimir um material, também pode usar o serviço da gráfica, né? Pode sim, pode Só sim. entrar em contato, né? Isso, agendando previamente é possível ser feito, sim. Sim. E agora voltando um pouquinho lá no começo, que eu esqueci de perguntar, mas existiu uma estrutura familiar por conta do começo, da provisão? Foi alguém que passou por essa necessidade de... Você falou dos bebês, né? Que não existia esse cuidado com a primeira infância e tal, não existia um lugar para levar.
mas foi de alguém que teve também um deficiente visual na família, que precisou criar o instituto, a instituição? A dona Terezinha von Zuben, ela junto com a dona Vilma Machado, elas é que idealizaram a Provisão, né? Elas que sentiram essa necessidade. A dona Terezinha trabalhava inclusive na sala, antigamente era sala especial, hoje sala de recursos, na escola no Carlos Gomes. Então a Provisão, ela foi fundada por essas duas pessoas, a princípio inclusive dentro de uma sala do Colégio Batista. Nós não tínhamos o prédio veio depois. E dentro da família von Zuben tinha realmente pessoas com deficiência visual. Né? Então, assim, isso veio já idealizado. A dona Terezinha trabalhava já com as crianças dentro do Carlos Gomes, né, na sala especial, já trabalhava com isso. E dentro da família também tinha. E a gente foi agregando. Hoje a gente tenta manter toda essa idealização que essas duas pessoas que quiseram dar essa chance, né, para a população de Campinas, que na época não tinha para onde encaminhar as crianças pequenas. E aí, então a gente começou. A dona Terezinha faleceu já, depois quem assumiu a parte da direção foi a Maria Cristina, que é a filha da dona Terezinha, mas também já faleceu. Hoje a nossa presidente é a Maria Ângela, também filha da dona Terezinha. Então a Maria Ângela hoje é a nossa presidente, né? Maria Ângela von Zuben. E mantém esse espírito de acolhimento, Sim. embora seja muito profissional, né? Sim, o atendimento todo, a gente acabou de acompanhar algumas oficinas, tem no cerne essa questão do acolhimento, né? Sim. Não tem como ser diferente, né? Não, é uma coisa assim, é muito... Eu sou suspeita, né? Eu amo o que eu faço aqui, então, assim, até... Eu falo, nossa, eu gosto muito de lidar com as crianças, né? Hoje estou no cargo de coordenação, porque é necessário que exista alguém ocupando esse cargo, mas eu estou o tempo todo com eles, brincando e fazendo e acontecendo com eles. Isso é muito gostoso e eu acho que é uma coisa que a gente consegue transmitir para todos os funcionários da instituição, né? Que é muito bom, é muito gostoso você poder ver a evolução, depois de uma estimulação, a evolução, qual é o resultado disso tudo, né? É muito bom, é muito gratificante. Nas crianças e nos pais também, né? Sim, deve ser um conforto maravilhoso, né? Poder sentir que o seu filho está deslanchando e podendo ter autonomia, né? As famílias nos buscam bastante, assim, para dizer, não, que legal, tá dando certo, eu não acreditava que isso pudesse acontecer, e está acontecendo, porque muitos vêm, né, com aquela coisa assim, não, eu ainda vou encontrar a cura. Infelizmente, nem sempre a gente tem a cura, né? Sim. Mas é possível mesmo com a deficiência visual eles se tornarem adultos capacitados, né? Sim. E esse é o objetivo, né? Sim. Autonomia, felicidade, realização. Nossa, né? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo lá, que eles cheguem lá fora realizados mesmo, né? Que ótimo. Muito obrigada por nos receber aqui, Margrit. Nada, imagina. Vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigada. A gente encerra, então, esse primeiro bloco com a história da entidade e, na volta para o segundo bloco, a gente vai conhecer quais são as atividades, os estímulos que os alunos recebem aqui e você fica com a gente que a gente já volta. E agora, no segundo bloco, a gente volta aqui para a Provisão para mostrar para você como funcionam as atividades de estímulo visual para as pessoas com deficiência visual ou com perda de visão. E para falar sobre isso, eu estou com a Christian Mício, que é pedagoga aqui da entidade. Muito obrigada por nos receber aqui, Christian. Prazer é todo meu também de estar podendo contribuir com Muito vocês. Obrigada. E então, fala pra gente quais são as atividades que a Provisão oferece aqui para as pessoas que frequentam a entidade. Nós temos atendimento aqui com bebês, desde bebês, crianças, adolescentes e idosos, adultos e idosos, né? Nós atendemos todas as faixas etárias.
E nós temos o início com a estimulação global, que são com os bebês, e os pais sempre estão acompanhando o nosso atendimento, né? Para que eles possam dar continuidade em casa. Então, eles ficam em torno de 1 hora com a pedagoga, que, né, é a parte da reabilitação global comigo, depois tem a parte da fisioterapia também, e os pais vão acompanhando, né? E aí, depois nós temos também a parte da educação física. Todo o trabalho é um trabalho em conjunto para que a criança consiga ter um bom desempenho fora, né? E aí a educação física faz a psicomotricidade com eles, junto, tudo a gente trabalha com a estimulação visual, quem tem a baixa visão. Aí faz a estimulação visual, tem o atendimento na piscina também, tanto piscina quanto solo, né? Então, é todo um conjunto de atividades que vai facilitar para ele fora, na escola, num passeio que ele for, num social dele. Ele tem que sentir autonomia e segurança para se mover, para desenvolver as atividades, né? Isso. Como seria esse estímulo global, para a gente ter uma ideia? O global é a estimulação essencial, assim, do engatinhar, do se movimentar, do pegar, né? Então, quando a gente está trabalhando, às vezes a gente fala, pega aqui, né? A criança com a baixa visão, ela não tem essa referência. Então, você tem que mostrar aquele movimento, a gente trabalha sempre por trás com eles para mostrar como é aquele movimento, né? Então, isso todos os pais também vão vendo e aí isso facilita, né? É como se ele fosse enxergar com as mãos, com o próprio com o movimento do outro, né? Com a ajuda do movimento do outro. É uma percepção de movimento, né? E aí a estimulação auditiva, tátil, né? Sonora, a gente coloca, por exemplo, com o bebê, a gente coloca os brinquedos num arco e coloca aqui para ele, em volta. Ele tem que fazer essa busca, né? Então, ele está sendo controlado dentro de um espaço e aí ele tem essa segurança de que aqui eu posso me movimentar. Ele sente essa segurança, Sente essa segurança. Até para levantar, para sentar, né? Então, é bem gostoso o trabalho na estimulação global com os bebês. E aí os pais reproduzem esses estímulos em casa e os professores também fazem essa ponte com os pais e vão aprendendo como lidar nesse caso. Isso, a gente faz também o contato com a escola, né? Então, todas as crianças, todos os atendidos daqui, eles têm que estar inseridos na escola regular, né? E aí, nós temos aqui toda essa equipe que trabalha, equipe psicologia, a educação física, a físico, o pedagogo, a coordenação. Nós nos reunimos com os professores da escola regular, tanto com a escola quanto com os pais, para mostrar isso para eles. Então, o retorno é bem assim, é o mesmo objetivo com aquela criança, né? Que legal, é então, uma via de mão dupla. De mão dupla. Que legal, e eles te dão também o feedback do impacto que esse estímulo está exercendo sobre as crianças. Isso, e aí a gente consegue ver que está sendo realizado pela atividade que ele vem desenvolvendo aqui, né? Então, tipo, rolar, eu rolei, rolou em casa. Então, você vê que rola agora, a criança pega e rola. Então, você vê que deu continuidade em casa. É como se fosse uma linguagem para o corpo ir se adaptando, né? O que se espera daquela pessoa e o que ela vai aprendendo a desempenhar, né? Para quem está assistindo, a gente vai falar com uma pessoa que é deficiente visual. É bacana que a gente coloque a mão ou que a gente sempre avise. Tem alguma coisa, alguma ética nesse sentido? A gente avisa, a gente sempre avisa, olha, eu vou, né, aqui do seu lado direito, para virar, a gente fala, olha, ou a gente só pode falar, não precisa tocar, às vezes a gente só pode se comunicar, né? Então fala, olha, vira para a direita, vira para a esquerda, a do seu lado esquerdo tem um armário, preste atenção. Então ele, com as condições dele que a gente desenvolve na técnica de orientação e mobilidade, ele consegue perceber isso. Né? Então, não necessariamente você toda hora tem que ficar falando para ele, pondo a mão. Né? Você pode, oralmente mesmo, já vai falando. Sim, e se for o caso de alguém te pedir uma ajuda, por exemplo, um auxílio para atravessar a rua, porque geralmente eles têm autonomia, né? Mas eu já vi também casos de uma pessoa conduzindo a outra, sempre com a mão, não precisa ficar a gente tocando, conduz, né? A gente ou ele segura no ombro, ou ele segura aqui no braço. Então, ele que vai falar o que ele pode. confortável. Mas a técnica é essa, ou você segura aqui no ombro ou aqui. Ou no cotovelo. Né? Aí você sempre um passo à frente dele, para que ele consiga perceber, igual o bebê que eu te falei. Então eu faço o movimento e depois ele vai perceber. Para essa locomoção é a mesma coisa. Então eu sempre dou um passo à frente para ele saber. Você pisou na escada, ele também vai.
Então ele percebe seu movimento antecipadamente dele fazer. E são coisas que seriam legais até que a escola promovesse, né, esse tipo de informação, né? Que é uma informação simples, mas que faz toda a diferença, né? A gente tem feito bastante trabalho também nas escolas, então quando o adolescente começa a estar utilizando a bengala na área externa já, né, porque a gente faz o trabalho na área interna, tanto aqui quanto em casa, os pais também vão estar auxiliando. E o que acontece? Quando começa a sair na área externa, aqui ao redor, né, aí depois nós vamos para a escola. E aí a técnica de orientação e mobilidade, a Carolina vai junto com a técnica, né, de pedagógica e faz todo esse trabalho na escola. Então faz a locomoção dentro do intervalo, dentro da sala de aula, corredor. Os amigos também às vezes têm a oportunidade de estar usando a bengala, aprendendo essas técnicas. Fantástico, né? Muito bom. Isso é só quando tem um aluno? Quando tem um aluno. Para as escolas assim se capacitarem para receber, não existe ainda esse tipo de trabalho? A gente está aberto, sim, para as escolas estarem, porque sempre a gente está divulgando, porque e se chegar alguma criança, né, Sim. que seja cega e que precisa desse auxílio. Então a gente tem as portas abertas para estar orientando quem precisar. Até mesmo para que a criança seja direcionada para uma escola que já tem essa expertise, né? Isso. Legal. E o estímulo assim para as pessoas que têm baixa visão, que não necessariamente, né, tem a perda de nascença, mas que tiveram a perda ao longo da vida. É feito um outro tipo de trabalho? Nós fazemos sim, nós fazemos a reabilitação visual, né, utilizando o exercício que a gente fala que é uma fisioterapia visual, né, e aí ele vai usando, primeiro a gente trabalha com ele sem utilizar nada, depois a gente vem com o nosso recurso, que é um recurso que se chama telelupa, né, que é um óculos monocular que a gente tem a oportunidade de estar trocando de olho, né? Então, a pessoa chega aqui e ela fala, tô cega, não consigo mais ler, não consigo mais fazer nada. Então, eu dependo muito do outro para eu estar fazendo isso. E eu gostava muito. Então, a gente começa a fazer esse trabalho com a reabilitação, aí coloca esse recurso que é a telelupa. A pessoa começa assim, a ver que esse olho tem resposta. Então, assim, a satisfação dela, né, de tá enxergando aquilo que ela achava que não, é muito gostoso para ambas as partes, né? Sim. E aí a família também começa a sair mais, então eles começam a sair. No mercado não vai mais porque eu não enxergo, não vou mais no banco, eu dependo muito das pessoas. Então, quando ele começa a ver e enxergar, é muito gostoso. E aí ele começa a enxergar coisas menores. Uma coisa também que é muito interessante na baixa visão, o que eles fazem? Amplia muito. Então, um campo visual da pessoa, ele acaba perdendo aquele campo e acaba falando que não está enxergando. Então, a gente diminui, né? Até apresenta um pouquinho maior, mas não tão grande. Então, diminui e ele vai voltando até a gente chegar na fonte 12, vamos dizer assim, numa leitura normal que é o padrão, né? E eles conseguem estar indo de novo no mercado, olhar preço, né? As embalagens que ele compra, então ela fala, eu quero aquele produto. Não, hoje eu vou lá no mercado e vou pegar o meu produto. Né? Então a independência é muito bom nessa parte também da baixa visão. É basicamente uma fisioterapia ocular mesmo, direcionada. Isso. E tem a ver com aquela atividade que a gente acompanhou mais cedo? Foi. Dos meninos, Dos meninos. Então, vamos acompanhar então como é que foi a atividade dos meninos mais cedo com a cuboteca, né? Que é justamente essa atividade de estimulação visual. O Wesley frequenta a Provisão desde pequeno e o Bruno há 1 ano. Ambos reconhecem o impacto positivo das estimulações visuais. Bom, eu aprendi a compartilhar mais com os amigos, conversar mais, fazer as atividades. As atividades te ajudam a ter um melhor desempenho na escola, por exemplo? Sim, ajuda bastante. Você está com um óculos muito legal na sua mão. Explica pra gente como ele funciona e mostra pra gente. Tá. Basicamente, esse óculos aqui, ele tem 2 lados. Tem um lado que você coloca o lado direito e o lado esquerdo. Aí ele tem uma lente que você coloca para poder enxergar mais perto ou, dependendo da situação, mais longe. São 2 tipos de lente. E aí você estava fazendo essa cuboteca, que é muito legal, né? O que você trabalha nessa atividade da cuboteca? Bom, trabalha bastante a mente, a coordenação motora, a forma de pensar.
A identificação das formas, das cores, parece um comum, né? Uhum. E aqui no Provisão, nesses anos todos que você vem, você fez bastante amigos? Tem bastante. Tem a Kevin, tem o Lucas, a Gabi, Emily e vários outros. E você está fazendo educação física também, né? Vão dançar na festa junina? Uhum. Tecnologia é um dos assuntos de maior relevância para o Wesley. Eu gosto bastante de tecnologia, porque é o que eu mais faço no dia a dia. Eu gosto de jogar jogos normalmente de quebra-cabeça, jogos de exploração, terror e etc. O Bruno também faz a cuboteca, entre outras atividades na Provisão. A gente aprende estimulação visual e muitas coisas. Já fez muitos amigos? Como é que é? Sim, já fiz bastante amigo aqui já. Os benefícios dos estímulos são percebidos. Ajuda bastante, tanto aqui, tanto na escola e fora da escola também. Quando tem festa e as atividades também. O empenho escolar do Bruno visa o ingresso na carreira militar. É carreira militar, paraquedista. Em um ano, já deu para fazer muitos amigos. Já fiz bastantes amigos já nesse um ano que eu tô aqui. E tenho mais contato com a Kelly, como o Wesley mesmo falou. O Wesley, o Lucas, a Emily, a Gabi, todo mundo. E como bom festeiro, pergunto se o Bruno está preparado para a festa junina. E a resposta é certa. Sim. A coreografia está mais que ensaiada. Então, muito legal essa estimulação visual, né? O Wesley explicou para a gente como é que funciona um pouquinho para a gente ter essa ideia, né, na prática. E o que mais que a gente pode esperar da Provisão com relação à capacitação dos pais, por exemplo? Eles também passam por essa capacitação mais específica? Os pais participam enquanto eles ficam esperando aqui os atendidos, né, os atendimentos. O que eles fazem? Tem grupos de pais. Então, que é falado sobre todas as atividades, as angústias que eles têm, né? Então é um grupo que conversa entre si e que vai se fortalecendo, né? A assistente social tá junto, a psicóloga, né? Então semanalmente eles têm encontros. E aí eles trazem, olha, meu filho tem alguma dificuldade na escola, o meu filho ganhou isso na escola. Por quê? Porque a gente está seguindo as orientações que a gente tem feito na reabilitação visual. Né? Então, assim, você vê que o trabalho é um conjunto de ações que vai beneficiar o deficiente visual nas ações sociais que ele faz. Né? Então, é muito gostoso aí ver o isso. estímulo faz sentido, né? Porque se ele só for estimulado aqui é um ambiente seguro, aí chega em casa é totalmente diferente, o aprendizado não se forma, né? Não se fortalece, né? Não se fortalece. forma. E os pais, a cada dia, vão tendo vontade de hoje conseguiu isso, hoje eu consegui sair para ele num parquinho, hoje eu consegui ir com ele num shopping, realmente está dando resultado isso, daí vai. Ou seja, é um aprendizado que precisa ser cada vez mais amadurecido até na própria sociedade, né? Isso. Porque aqui a gente está falando da baixa visão, mas tem a questão da auditiva, tem a questão das deficiências físicas, de mobilidade, né? Então a gente precisa ampliar esse leque cada vez mais no sentido da inclusão, né, Cris? Isso, e assim, conforme mais eles saem, a bengala também, nós temos cores de bengala. Então, a bengala branca é para o cego, a bengala verde é para baixa visão. Então, eles estão mostrando para a sociedade qual é essa diferença. Porque a baixa visão, as pessoas não percebem a deficiência física, não dá para aparentar. O que dá para aparentar, se eu estiver andando e eu vou esbarrar em você. Então, eu posso ter alguma coisa por trás disso e alguém, né, não gostar da situação eu fora. Sim. Mas eu com a bengala, eu já tenho uma outra visão. Então, eu tenho uma maior segurança de não bater nas coisas, né? E de respeito também, é uma troca, né? Uma via, né, de mão dupla. E cada vez mais as campanhas também têm falado, têm mostrado os cordões, né? E claro que a gente está tão reativo, né, que se alguém esbarra, a gente já fica esperto, né? À medida que a gente vai aprendendo a lidar, porque todo mundo tem algum tipo de deficiência, né, na verdade, não é? Eu, por exemplo, uso óculos e cada um tem a sua particularidade, né? E assim a gente vai construindo essa sociedade mais inclusiva, né? E mais cedo a gente falou também com a mãe da Eloá
e da Isabelle. E elas falaram pra gente justamente isso, né? Que esse acompanhamento da provisão junto aos pais tem permitido que elas façam os devidos estímulos, né? E a gente vai mostrar um pouquinho também agora como é que é essa experiência para as mães das meninas. A provisão capacita os pais a darem os estímulos corretos também em casa. Todo o suporte que a gente precisa, a gente tem aqui na provisão, desde o começo. Desde a parte da triagem, eles deram total suporte, qualquer dúvida eles respondem, qualquer coisa que a gente precisa, eles estão sempre aqui de braços abertos para ajudar. Tem a assistente social que nos ajuda muito, então essa questão da parte do suporte, tanto para ela quanto para mim, então, tipo assim, é excelente. O tempo para as crianças atípicas é sempre um tempo próprio. Faz um ano que a gente está fazendo atendimento aqui na provisão e eu sinto que deu uma evolução fantástica. Tanto para a gente, para ensinar ela em casa a se adaptar, tanto para ela a questão de sentar, de rolar, essa evolução a gente... Não foi uma evolução rápida, né, por causa da condição dela, mas é uma evolução significativa. Então, hoje em dia, ela já rola sozinha, já pega os objetos, já começou a tentar falar já. Então, tipo assim, é uma evolução que a gente tem que ir no tempo dela, mas também qualquer evoluçãozinha pequenininha já é bem significativa. A Eloá não tem a visão, então será estimulado por especialistas outras habilidades que garantam mais autonomia. Para a questão visual, a gente ainda não tem uma solução, né? Que no caso dela a deficiência dela é no nervo óptico. Então, a gente não tem uma evolução para a questão visual. A gente está ensinando ela a ser independente, a direita, esquerda, como que vai ser para ela andar sozinha, para ela se virar sozinha, ela perder o medo, porque querendo ou não, ela tem ainda muito medo de pegar objetos novos, de fazer movimentos novos, então a gente está trabalhando toda essa parte aqui. A Flávia teve que reaprender a ser mãe. Sim, eu tenho um filho, ele vai fazer 4 anos, então quando a Elo nasceu, que a gente recebeu o diagnóstico dela, a gente teve que aprender tudo novamente. Então, teve que aprender a fase da alimentação foi diferente, a fase do desenvolvimento foi diferente, então a gente teve que reaprender toda essa parte. Tudo que a gente já tinha aprendido sobre a maternidade, a gente teve que começar do zero novamente, né? Querendo ou não, quando a gente tem o segundo filho, a gente tem muitas dificuldades, mas quando a gente tem o filho, que a gente tem que viver a maternidade atípica, as dificuldades são bem maiores. Então, a questão da evolução dela foi um pouco mais demorada, a questão da fala, a questão de andar, a questão é tudo mais demorado, tudo mais ali no tempinho dela, mas não é nada que a gente não consiga reaprender, né? Então, essa parte eu tô, reaprendendo tudo junto com ela, como se eu estivesse ensinando ela e aprendendo com ela. A estimulação global habilita o assistido em capacidades que nem sempre utilizariam a visão. Que eles estão ajudando muito, as professoras daqui são ótimas, as meninas são ótimas, estão ajudando muito. A Isabela, ela, tanto no falar, no andar, no comer, nas palavras, está ajudando demais. Completamente outra realidade que a gente está vivendo depois que a gente entrou aqui. A provisão vai direcionar o acompanhamento multidisciplinar a partir do diagnóstico médico. A Isabela tem perda de visão. Ela tem fotofobia com discriminação de cores, genético, porém acredito que não tenha cura, né? Pelo menos não nos exames está mostrando que não. E os estímulos estão sendo muito bom, muito aproveitoso para ela, no crescimento dela, no geral, está sensacional. Com esse suporte, as crianças, jovens e adultos podem usufruir dos espaços em geral com mais autonomia. Frequenta a escola normal, ela só é meio período, né? E lá também é normal. A ponte entre provisão, pais e escola é fundamental. As meninas aqui, elas sempre passam para mim o que foi feito com a Isabela, o que foi falado, ensina algumas técnicas também para fazer de movimento em casa. Então, assim, chega na escola, eu sempre passo para as meninas, lá para as professoras, o que ela está fazendo aqui, para lá eles dar um segmento. Sempre estou tendo essa parte de estar fazendo o que eles me ensinam em casa e também passando para a escola, para que a escola continue fazendo o trabalho que eles começam aqui. E a Isabela está ótima, está ótima, está ótima. E é isso, né, Cris? Então, tem várias coisas que podem ser feitas para estimulação, quanto antes melhor, né?
mas para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesse sentido, estão sentindo que o familiar ou conhecido está passando por essa perda de visão e tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a Provisão já para pegar algumas dicas? Sim, nós temos o Instagram com todas as atividades, a gente vem postando as atividades que nós temos feito diariamente, tem também o Facebook e pode entrar pelo contato também entre 3254-4648 e conversa com a assistente social para estar vindo aqui conhecer a instituição ou para alguma necessidade. Tirar uma dúvida, vocês respondem também pelo Instagram, então, Isso. né? Então, maravilha. Então, a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito a receptividade de vocês, né? O acolhimento, dá para sentir isso aqui na Provisão. E você que nos assiste, então, se tiver alguma dúvida, pode entrar pelos canais de contato, que tá todo mundo aqui de mãos e braços abertos, né? Mãos solidárias estendidas, né? Muito obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Então, Mãos Solidárias fica por aqui mostrando esse trabalho lindo da Provisão. Se você tiver qualquer dúvida nesse sentido, é só entrar então em contato com os canais da Provisão que eles vão te retornar, te responder e te ajudar no seu desafio. Para você que gostou desse programa, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas na playlist Mãos Solidárias para reassistir as nossas edições anteriores. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.